Como fazer uma boa conceituação cognitiva? É muito difícil para mim. Sempre recorro à supervisão para me ajudar. Uma conceituação cognitiva é o fundamento, tá? A conceituação cognitiva, quem não sabe, ele é o fundamento da terapia cognitivo-comportamental. E ela fornece, de certo modo, a estrutura para o tratamento. Dito isso, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes fala assim, meu Deus, eu preciso montar a conceituação logo de início, não sei o que, tal, porque ele vai ser a estrutura do tratamento. Não é assim que funciona, não tem como você ter todos os dados da conceituação cognitiva nos seus primeiros atendimentos, tá? Você vai conseguir ter alguns dados dessa conceituação, tá? Que é o início, que é o modelo cognitivo. E aí, durante o tratamento, você vai pegando mais dados, você vai descobrindo mais dados a respeito daquele contexto, daquela crença, daquelas crenças do paciente que estão relacionadas, e aí você vai montando essa conceituação, porque você vai só terminar essa conceituação quando terminar, basicamente, o tratamento com o paciente. Então, ela ajuda a gente a entender o paciente, entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus desafios também, reconhecer como eles desenvolveram, às vezes, seu transtorno, sua dificuldade, e como ele se mantém também nesse transtorno, nessa sua dificuldade, principalmente através dos comportamentos de segurança, as estratégias compensatórias. E ela ajuda então a gente planejar, conforme a gente vai tendo mais dados, ajuda a gente planejar as próximas sessões, as atividades, as estratégias que a gente vai trabalhar com o paciente. Então, a minha dica na questão de montar a conceituação cognitiva, tá? Tem várias aulas que eu falo disso lá na academia, por exemplo, no Essencial também. É começar pelos modelos cognitivos do seu paciente, né? Então, começar pelos modelos cognitivos do seu paciente. Então, trabalha com os modelos cognitivos, que é a situação, que gera uma interpretação, não um pensamento automático, e gera então reações, que é uma emoção, uma resposta fisiológica e um comportamento. Então, você vai começar pelos modelos cognitivos do seu paciente, aí você vai trabalhar com esses modelos, você vai notar possíveis padrões, tá? Tipo, nossa, existem várias situações diferentes que o paciente se envolve, que ele se coloca, né? Que parecem que seguem o mesmo tema, mas que são diferentes. Por exemplo, um paciente com ansiedade social, evita a apresentação na faculdade, evita conversar com figuras de autoridade, evita ligar para os lugares, evita conversar com mulheres, por exemplo. Então, situações diferentes, mas que têm o mesmo tema, nessa questão de evitação. Então você vai anotando e notando, né, esses modelos cognitivos. E aí quando você nota esse padrão, tá, que todos parecem que tem uma certa ligação, você vai trabalhando com esses modelos e anotar as possíveis crenças que vão aparecendo, vendo aí o significado por trás dos pensamentos daqueles pacientes, desses modelos cognitivos, os pensamentos automáticos que aparecem. Perguntando simplesmente o que esse pensamento diz sobre você. O que esse pensamento significa? Se esse pensamento fosse verdade, o que se diria sobre você, tá? Aí você vai então perceber comportamentos repetitivos também disfuncionais, como por exemplo a evitação, né? Evitações variadas ali dos casos, das situações e tal, no caso do paciente ansioso social. E você vai ligar as crenças aos comportamentos de segurança, no sentido de, olha, o significado dos pensamentos são as crenças, né? Então, assim, para que essa crença não aconteça, ou para que eu não entre em contato com essa crença, eu preciso ter esse comportamento de segurança. Então, você começa pelos modelos cognitivos, pega esses dados, aí desses pensamentos você vai ter as crenças do paciente, pode levar um tempo para isso, tá? Começa trabalhando com os modelos cognitivos mesmo, ali nas sessões. Você vai ter as crenças, depois você vai ter os comportamentos ali que são repetitivos, são as estratégias compensatórias, muitas vezes o paciente tem. E aí as crenças intermediárias você vai ligar as crenças centrais com esses comportamentos, tá? É basicamente assim. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.